Mas eu queria, antes de falar objetivamente sobre a audiência e as propostas que nós queremos aqui estabelecer, falar do momento que o nosso país vive. Porque os companheiros precisam compreender que nós ainda temos um ambiente onde a luta é possível. Ainda que ela não seja fácil, porque muitas das vezes o Estado brasileiro se coloca frontalmente contra os trabalhadores e, ao invés de ser o garantidor de direito, se torna o violador de direito, ainda com tudo isso, na nossa fragilizada democracia, ainda é possível que se lute. É possível que vocês se organizem, é possível que vocês façam suas marchas, é possível que vocês briguem pelo direito não só do acesso à terra, mas todos os direitos inerentes aos trabalhadores, ao cidadão brasileiro, às famílias brasileiras dessa nossa moribunda democracia, que pelos últimos episódios, que todos vocês têm acompanhado, sabe que está em risco. Está em risco. Tivemos um golpe que ocorreu com a ex-presidenta Dilma, quando foi afastada sem a presença de crime de responsabilidade. Estamos vendo garantias constitucionais serem rasgadas, como a aprovação da emenda constitucional 55, que virou a PEC 95 de congelamento de gastos por 20 anos, ferindo investimentos que estão previstos na Constituição. Vimos recentemente o Poder Judiciário ser usado como braço do enfrentamento político a adversários, sendo cunhado frases por estudiosos até de Harvard sobre direito, cunhando frases como Léo Fer, que é a utilização do judiciário como perseguição política aos seus desafetos. E nós vimos o general Vilas Boas, na véspera do julgamento da possibilidade de habeas corpus do ex-presidente Lula, fazer uma ameaça velada ao Supremo Tribunal Federal. Uma ameaça velada, falando da sua preocupação como cidadão de bem, da família brasileira, dos direitos constitucionais. Pois bem, como se não parasse por ali, como nós estamos em vias de termos essa discussão ser feita novamente no Supremo Tribunal sobre a legalidade de se prender condenado em segunda instância, que a Constituição é muito clara, não se prende após o trânsito e julgado, ou seja, não poderia ter sido presidente Lula. Há mais de 200 situações, ações diretas lá, que estão discutindo este tema, que não foram tratados, poderiam ter sido tratados, mas por interesse da presidente do Supremo, tratou-se a questão do presidente Lula, porque havia ali uma conveniência específica, e a gente, e para piorar, hoje nós tivemos uma entrevista do general Lessa, ao vivo na Band, que traz o seguinte: escutem os senhores, para aqueles que acham que nós não estamos em risco iminente de vermos de novo uma ditadura, para quem acha que é brinquedo que nós estamos fazendo, para quem acha que isso é briguinha dos políticos lá em Brasília. Escutem os senhores. Olha, eu sempre fui contra e continuo sendo contra a intervenção militar. Eu não sou a favor, eu comungo nesse particular com o comandante do Exército, em particular com o general Vilas Boas, e logicamente cruzei com os demais comandantes. Mas eu acho que há um limite de tolerância. E eu estou achando que nós estamos chegando nesse limite de tolerância, infelizmente. Eu quero crer que, do jeito que estão indo as coisas, se o STF continuar desafiando a sociedade brasileira, nós corremos o risco, e aí a responsabilidade é toda do STF, de uma confrontação nacional. Não será pacífica. Uma intervenção militar vai ter derramamento de sangue. Infelizmente, é isso que a gente receia, mas ela não vai ser pacífica, ela não vai ser resolvida na palavra, ela não vai ser resolvida em criação de leis de última hora, ela vai ser resolvida na bala, com mortes, com feridos, e o STF está sendo um grande estimulador desse estado de coisa para um homem que já está condenado há 12 anos. Ele não é nem absoluto, vamos dizer, inocente. Ele já está condenado há 12 anos e um mês. Ele já foi condenado em primeira instância, ele já foi condenado em segunda instância, ele já foi condenado em terceira instância também por unanimidade, 5-0, em segunda instância por 3-0. O que mais que o STF quer, minha gente?
Quer dizer, não dá para entender, não estamos tratando de uma pessoa sobre a qual existem dúvidas de culpabilidade, não existe mais. Ou então a nossa justiça não prestou para nada na primeira, na segunda e na terceira instância. É só o STF que está certo? Peraí, ele tem que botar a mão na cabeça, porque ele está gerando a possibilidade de um grave conflito social. A gente vê os ânimos exaltados por onde esse ex-presidente tem passado, já como um preâmbulo disso que eu estou falando, infelizmente. Aqui o resto da entrevista, ele só reafirma o que está dizendo. Mas vocês estão compreendendo a gravidade? Vocês ouviram bem? Na véspera do Supremo tratar novamente essa questão do habeas corpus, que não é a questão do habeas corpus do presidente Lula, em que pese que possa ter efeitos para o presidente Lula. Mas não se trata exatamente somente da questão do Lula, são mais de 200 casos. O general chegou ao ponto de fazer uma ameaça, no sentido de que se o Supremo for cumprir a Constituição, que é isso que sempre foi feito no nosso país, se for cumprir a Constituição, o Supremo estará cometendo um erro e colocando em risco a estabilidade política do nosso país. Eles ameaçam de maneira clara, inclusive com argumentos de violência, o povo e a sociedade brasileira, a democracia brasileira. Ela pode ter todo defeito do mundo, mas se a gente pode reunir um grupo como este para debater se o Estado tem que dar terra para vocês ou não, se nós temos direito a expressar politicamente ou não, se nós vamos poder disputar a eleição ou não, é porque nós ainda vivemos numa democracia e pode ser o pior modelo, mas ninguém conseguiu pensar um modelo melhor do que ele. Então, companheiros, eu estou fazendo essa fala para vocês entenderem. Olha, nós vamos fazer discussão sobre a questão específica de vocês aqui. Mas se vocês não entenderem que nós temos que ter resistência à gravidade que está acontecendo no Brasil, não haverá mais espaço para isso. Não haverá mais espaço. Quem tem memória melhor do que eu, ou então viveu a época, sabe que uma intervenção militar tem consequências. Primeiro, a retirada do nosso direito de se expressar, de se organizar. Em qualquer outra circunstância, se isso fosse 1964, já tinha meia dúzia de militares lá fora mandando fechar o que nós estamos fazendo aqui. Possivelmente a maioria de nós tudo preso. E a maioria dos que forem presos não retorna para casa. São exilados, são torturados, são mortos. Há pouco tempo apresentamos o relatório da Comissão da Verdade em Minas e não é brincadeira. Então, amigos, ou vocês compreendem o que nós estamos vivendo nesse momento da história do nosso país, porque nós não podemos ser espectadores do processo histórico. Não podemos. Temos que ser protagonistas do processo histórico. Senão, daqui a uns anos, nós vamos olhar para trás e nós vamos dizer, puxa vida, nós vivemos esse momento e não fizemos nada. E os nossos filhos, os nossos netos vão perguntar, mas o que vocês fizeram? Nós não fizemos nada. Então, que essa audiência também signifique um marco na resistência da luta dos trabalhadores e das trabalhadoras. Muito mais que, na minha opinião e na minha convicção, respeitando quem pensa diferente, na minha opinião e convicção, em defesa da liberdade de um preso político, que é o presidente Lula. Acabei de ouvir José Sócrates, que foi presidente de Portugal, deu entrevista na TV portuguesa. Até o ex-presidente português, os canais de imprensa da Europa sabem que é uma prisão política. Muita gente no Brasil acha que não, porque vai na narrativa dos grandes órgãos da imprensa aqui. Mas, para além da minha preferência política, que é o presidente Lula, vocês têm que compreender que não é mais só a questão do Lula, é da democracia. É da democracia. Para que quem quer votar em Bolsonaro, para quem quer votar em Michel Temer, para quem quer votar em Maia, em Manuela, seja lá em que for, não terá o direito de fazer opção por quem quer que seja, porque não teremos democracia para isso. E, consequentemente, não teremos eleições para isso. As eleições de 2018 estão em risco. A democracia está em risco. O chamado que fazemos é isso, é para a luta e para a resistência. Não vai ter outro dia. O dia tem que ser o dia de hoje.